Fala aí pessoal, continuando aqui a nossa videoaula, a gente vai falar agora sobre uma estreita relação que existe entre ponteiros e vetores na linguagem C. Anteriormente a gente tinha declarado o nosso ponteiro dessa maneira, mas agora eu vou declarar um vetor de 5 posições, vou inicializá-lo aqui, com valores de 1 a 5, lembrando que na linguagem C os vetores começam a ser indexados a partir do índice 0, né? Então, se a gente tem esse vetor aqui, ele começa a ser indexado. Se a gente quiser acessar o primeiro elemento, a gente utiliza o colchete, coloca array na posição 0, o segundo elemento array na posição 1 e assim sucessivamente. Vocês vão entender vou entender que faz sentido que seja indexado a partir do 0, porque a gente consegue fazer algumas manipulações chamadas aritmética de ponteiros. Eu gostaria de começar explicando para vocês aqui o seguinte, que quando a gente declara um vetor dessa forma na linguagem C, o que é que acontece aqui? A gente tem, na verdade, na memória, né, armazenado um espaço, e imagine que lá a gente tem 5 blocos seguidos, porque a gente tem 5 posições, 5 blocos que vão armazenar valores do tipo inteiro. Então, aqui, o nome do próprio vetor, ele já é, na verdade, um ponteiro para o primeiro elemento dessa lista, digamos assim. Então, a gente tem que array, na verdade, ele está apontando para o endereço de memória do primeiro elemento dessa lista. Vou provar isso para vocês aqui, através do printf. Vocês vão ver que o operador P, né, para imprimir endereço. Vocês vão ver que isso aqui, eles são iguais, na verdade, né? Então, se você utilizar o próprio nome do vetor sem operador algum, ele já na verdade, ele guarda o endereço do primeiro elemento da lista. Então, vamos lá, vamos compilar aqui. Vou na main. Perceba que aqui, ó, eles possuem o mesmo endereço. E aí é que faz sentido a gente começar a fazer uma manipulação. Então eu vou fazer o meu ponteiro apontar para essa lista. E aí é que eu consigo imprimir o primeiro elemento, né? A gente consegue fazer eu vou imprimir o primeiro elemento da lista utilizando o operador asterisco P. Então aqui ele vai imprimir o número 1, porque a gente atribuiu o número 1. Então beleza, agora se eu quiser imprimir, por exemplo, o próximo elemento dessa lista, como é que eu faço? Se P está apontando para o primeiro elemento, se eu fizer P mais 1, eu vou incrementar e vou apontar para o elemento seguinte, certo? Então aqui eu posso utilizar o parêntese, né, para ter a precedência, porque eu quero primeiro incrementar o endereço de memória aqui, ao qual estou acessando, para depois obter o valor dele com o operador asterisco. Então, isso aqui vai me fazer retornar o próximo elemento da lista, que é 2. Correto? Tranquilo? Lembrando que aqui, como a gente está se tratando eu vou imprimir aqui rapidamente para vocês compreenderem. O operador sizeof, ele retorna o tamanho em bytes de um tipo ou de uma variável na linguagem C. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o tamanho em bytes de um char e de um int aqui na minha máquina, né? Então, vou colocar um /n só para ilustrar o que eu vou explicar em seguida. Sizeof char em bytes, ok? Então, o char ele ocupa 1 byte na memória e o int aqui na minha máquina ocupa 4 bytes. Então, o que eu quero mostrar com isso?
O compilador é esperto o suficiente para saber que trata-se de um tipo inteiro, então quando você faz p mais 1, na verdade você está acessando o próximo elemento da lista, mas na verdade aqui internamente está ocorrendo um incremento de 4 bytes para acessar o próximo bloco na memória que armazena o próximo valor, o valor seguinte ao endereço que p está apontando atualmente. Se isso aqui fosse do tipo char e a gente, ao invés de uma array de números, tivesse uma array de caracteres, e a gente fizesse p mais 1, a operação iria funcionar de modo semelhante, só que ao invés de deslocar 4 bytes, a gente deslocaria 1 byte. Então, isso o compilador é esperto o suficiente para fazer essa contagem para a gente. Tranquilo? Então aqui a gente pode fazer algumas manipulações. Então, por exemplo, eu posso declarar aqui um ponteiro Q e fazer, eu quero que Q aponte para o último elemento da lista. Então, aqui eu faço, inicialmente P está apontando, né? P está apontando para cá, eu vou incrementar de 4 elementos, né? Então 1, 2, 3, 4, que vai ser, que na verdade aqui vai ter o valor 5, né? Se eu acessar dessa maneira, a gente tem o valor 5, e aí se eu quiser, por exemplo, eu vou alterar aqui, né? Change, eu vou alterar um elemento, então eu posso fazer, eu vou alterar vou fazer P mais 3, eu vou alterar o conteúdo desse cara aqui, vou fazer ele passar a ser 10 agora. Então, essas manipulações a gente consegue fazer graças à aritmética de ponteiros, né? Então, se você fizer o array na posição 4, não é? Incrementei 3, né? 1, 2, 3, então, perdão, na posição 3, eu vou ter o valor 10. Então, a gente tem aqui o valor 10. Então, você percebe que o endereço de memória do primeiro elemento, na verdade, já pode ser facilmente utilizado pelo nome do próprio vetor. Então você consegue fazer manipulações desse tipo, bastando para isso tomar um certo cuidado com a precedência, né? Então a gente aqui coloca entre parênteses a aritmética do ponteiro, né? Para a gente manipular o endereço de memória, da onde a gente quer alterar, e depois a gente põe o asterisco para efetivamente alterar o conteúdo que está armazenado naquele endereço de memória que você manipulou aqui. Então, fica aí a dica de como que a gente faz essa aritmética e como que existe uma estreita relação entre ponteiros e vetores. Tranquilo? É isso, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu!